Sejam bem-vindos à nossa última aula dessa nossa série sobre o povo de Israel, luz para as nações. Sem delongas, quero chamar o Leonardo aqui que vai concluir essa aula de hoje. A gente vê o último período, o retorno e a restauração de Israel. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos começar relembrando as aulas que nós tivemos. Nós passamos pela primeira aula, você está lembrado, a formação de Israel. Nós vimos Abraão, as 12 tribos, depois eles são enviados, foram para o Egito, depois Deus os tira do Egito, conquistam a terra, escolhem, pedem um rei, o Senhor dá um rei, nós vimos na primeira aula, Saul, Davi, depois Salomão, os reinos divididos. Na última aula nós vimos o desvio de Israel. Nós vimos que o Senhor, como uma disciplina para o seu povo, os envia para o exílio. E hoje nós vamos falar sobre a restauração de Israel, tá bom? A restauração de Israel. E para começar, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Se você veio na aula passada, você lembra que Ezequiel estava no cativeiro. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel era um dos profetas que estava no cativeiro, assim como Daniel, mas Ezequiel estava pregando para o povo nas ruas. Ezequiel 37, a famosa visão do vale de ossos secos. Ezequiel 37, vamos ler o versículo 1 e 2 primeiro, olha comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, só isso aqui é título de introdução. Ezequiel, ele está profetizando e recebe uma revelação do Senhor, o vale de ossos secos. Só que muitas vezes, e eu antes não havia me atentado para o contexto dessa profecia. Olha só qual é o contexto, vai comigo para o versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Então a imagem do vale de ossos secos é Israel no cativeiro, é Israel no exílio. E Deus diz então que iria soprar sobre eles. E então a imagem deles reviverem, é a imagem deles estarem retornando para a terra, deles estarem sendo restaurados. E olha só o que diz o versículo 24: o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Então imagine você lá no cativeiro babilônico, depois de muito sofrimento que nós vimos na semana passada, e então você escuta o profeta do Senhor anunciando isso: olha, vocês são como esse bando de ossos secos,
mortos, mas o Senhor vai soprar vida outra vez na nação, e vocês serão levados de volta à terra de Israel. E não apenas isso, Davi, aqui simbolizando o descendente de Davi, é claro, né? Não o mesmo Davi, Davi reinará sobre vocês. Então a expectativa do povo é: o Senhor vai nos mandar para a terra, e teremos de volta um rei da linhagem de Davi. Então Ezequiel 37 é uma promessa sobre a restauração de Israel, e essa promessa estava ligada ao filho de Davi, que nós sabemos que é o rei Messias. Então essa é apenas uma das profecias, existem várias profecias sobre o retorno da nação, mas essa mostra bem específico que eles esperavam, que eles retornariam, que eles reconquistariam a terra, que eles seriam independentes, porque eles teriam um rei, um filho de Davi, que reinaria sobre eles. Então, você lembra da história do retorno, tá bom? Alguns detalhes aqui. Primeiro, não foi um grande êxodo, como um grande êxodo, tá bom? A maioria do povo ficou lá na terra, tá bom? A grande maioria do povo ficou. Eles já tinham estabelecido comércio. Lembra que quem foi para lá foi a classe média, a classe alta? Já tinham estabelecido comércio, estavam trabalhando para o governo, já tinham feito suas vidas lá. Jeremias havia dito: olha, construam casas aí, casem por aí, vivam a vida aí. Então muitos não voltaram. Pode passar? Um exemplo disso é Daniel e Esther. A história de Daniel e de Esther já havia acontecido o primeiro retorno, e eles estavam lá, permaneceram na Babilônia, aqui já na Pérsia, até a Revolução Iraniana, em 1979, o Irã se chamava Pérsia ainda, e existia uma grande comunidade judaica ainda no que hoje é o Irã, lá daquele tempo, do tempo do cativeiro babilônico. Aí estourou a Revolução Iraniana, todo aquele sistema teocrático que a gente conhece hoje, muito pesado, e a maioria dos judeus foram embora dali. Mas o que eu quero dizer é que não foi assim aquela visão, milhares, milhões de pessoas como no Êxodo, indo para a terra. Não foi. Foram poucas pessoas em comparação com o tamanho do povo. E, se você lembra, a Babilônia levou o povo para o cativeiro. Depois disso, a Babilônia foi dominada pela Pérsia. E no livro de Daniel tem uma história bem conhecida que vai contar isso, daquela imagem ali. Lembra da mão que escreve na parede? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contado foram os seus dias, e está chegando ao fim, é isso que Daniel está falando, para o último rei da Babilônia. Então, entra o rei da Pérsia, exatamente, e domina a Babilônia. O Império Babilônico durou 70 anos. Foi um dos menores impérios, em termos de tempo, que existiu naquela época. A Babilônia é dominada, pode passar para mim? E Ciro, então, permite e deixa com que os judeus voltem à sua terra, com a permissão de Deus. Existem várias profecias, principalmente no livro de Isaías, depois você pode ler, livro de Isaías, Deus dizendo que levantaria um ungido. Ele chama Ciro de ungido, escolhido por Deus, para que pudesse conquistar a Babilônia e pudesse deixar com que o povo judeu retornasse. E houveram 3 importantes regressos, tá bom? 3 retornos, e nós vamos ver um por um agora. O primeiro foi em 538, tá bom? Narrado lá no livro de Esdras. Abra comigo, Esdras. Se você não lembra, vai para Salmos e vai voltando. Vai para Salmos e vai voltando, vai passar Jó. Aí você vai voltar um pouquinho e você vai chegar no livro de Esdras. Esdras capítulo 1. Esdras 1, versículo 1, olha só.
no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então, ponto. Primeiro ano de reinado de Ciro já, ele lança um decreto dizendo que o povo poderia voltar para a terra e reconstruir o templo. E quem voltou primeiro foi Zorobabel, e com ele 50.000 pessoas, tá bom? Zorobabel e mais 50.000 pessoas voltam nessa primeira leva, nesse primeiro retorno. E o objetivo deles era reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Eles queriam reconstruir Jerusalém e queriam reconstruir o templo. Aqui começa aquele que nós chamamos de o segundo templo. Zorobabel, ele vai ali com o povo reconstruir, é bem menos esplêndido que o de Salomão, e depois Herodes, no tempo de Jesus, um pouco antes de Jesus nascer, ele vai reformar esse segundo templo aqui. E quando você estiver lendo os livros dos profetas Ageu e Zacarias, você precisa se lembrar que é nesse contexto, tá bom? Você vai ver Ageu, por exemplo, profetizando que o povo tinha que priorizar a construção do templo. O povo estava usando o dinheiro para outras coisas. E Ageu está chamando o povo: vocês precisam priorizar a construção do templo. Então, quando você for ler esses dois profetas menores, você precisa se lembrar que eles estão nesse contexto. Então, essa foi a primeira volta, tá bom? A volta sob Zorobabel. E Zorobabel, ele era da linhagem de Davi. Então, parece que fica uma expectativa. Será que é ele que vai ser o prometido, que vai reinar sobre nós? A gente já sabe. A gente está do outro lado da história. É fácil para a gente olhar para trás e falar que não. Mas imagine mais uma vez, se coloque no lugar do povo babilônico, do povo judeu, lá no cativeiro, babilônico agora sob domínio da Pérsia. Imagine você, será que é ele? Ele era bisneto de um dos últimos reis de Judá. Será que é ele que vai retomar o reinado, retomar a glória de Israel? Mas não foi. E aí nós vamos para o segundo retorno. Mas antes, pode passar para mim? Tem um parênteses. Entre o primeiro e o segundo retorno, se passa o livro de Esther. Então, quando você for ler o livro de Esther, você vai lembrar bem, Assuero, Artaxerxes e etc., Mordecai, o livro da rainha Esther. Você precisa saber que é entre a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo retorno, tá bom? E o livro de Esther vai mostrar como Deus preservou o povo lá na Pérsia. E esse segundo retorno foi em 457. Foram quase, entre eles ali, mais ou menos uns 80 anos, entre a primeira e a segunda volta. Então, só para mostrar que não foi algo, estamos todo mundo saindo do Egito, não foi. Foi algo bem menor do que isso. E nesse segundo retorno, voltaram Esdras e 1.754 homens. A Bíblia é bem exata, tá bom? Esdras e 1.754 homens. E ele foi implementar uma reforma religiosa. Então, o templo já estava lá, ele foi até lá para implementar uma reforma. E a ênfase dele era que a lei pudesse ser praticada no cotidiano do povo. Você vai lembrar que quando os judeus foram levados para a Babilônia, eles tiveram que lidar com questões que eles nunca tiveram que lidar antes. Como que eu posso praticar minha religião sem o templo? O templo era central. Como que eu posso praticar minha religião sem as festas, sem ir para Jerusalém? Como que eu posso praticar minha religião sem fazer os sacrifícios? Então começou-se a se enfatizar
a Torá, a lei de Deus. E com isso, como que o povo de Deus poderia responder questões que eles não enfrentavam antes? Como viver no meio de um povo pagão? Como lidar com isso? Como lidar com aquilo? Então Esdras também está vindo de tudo isso e começa a enfatizar que a lei deveria ser praticada no dia a dia, no cotidiano. E não é à toa que os fariseus, que vão surgir depois, ainda, um pouquinho antes do tempo de Jesus, mas os fariseus se inspiram em Esdras, por causa disso, porque eles tinham leis, eles tinham como que você poderia seguir a lei de Deus em diversas situações que não estão na Torá. Então, os fariseus se inspiravam no livro de Esdras, e Esdras é tão importante para a nação de Israel como um todo, que ele é considerado como o segundo fundador de Judá, o segundo fundador da nação, tá bom? E ele foi o organizador dos Salmos, não escreveu o livro de Salmos, ele organizou o livro de Salmos, como nós temos hoje. Ele foi o autor de 1ª e 2ª Crônicas. Se você já leu a Bíblia inteira, e você leu de Gênesis a Apocalipse, ou está lendo, você percebeu que o livro de Reis e o livro de Crônicas, eles contam basicamente a mesma história, certo? Só que o livro de Crônicas, ele enfatiza muito mais a fidelidade dos reis, principalmente de Davi. Ele não vai falar quase nada do pecado de Davi. Salomão também não. A ênfase aqui, que Esdras está fazendo ao escrever o livro de Crônicas, é assim, nós temos que imitar a fidelidade deles. Eles já tinham a história dos tropeços. Esdras está dizendo, olha, essa é a nossa história. Nós devemos imitar isso, imitar a fidelidade deles ao Senhor. E Esdras então estava reconstruindo essa identidade do povo. Nós estamos ligados a essa linhagem. E também ele é o autor do livro de Esdras, que leva o nome dele. Então, primeiro retorno, Zorobabel, reconstrução do templo, depois Esdras, uma reforma religiosa, e agora o terceiro retorno, pouquinho depois, contemporâneo de Esdras, em 444, vem com Neemias, tá bom? Vem com Neemias, e ele é chamado, vai até lá para que ele pudesse reconstruir as muralhas. Vai comigo em Neemias agora, o próximo livro depois de Esdras. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 1, olha só. No mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante do rei. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza de coração. Então eu fiquei com muito medo. E lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço ao rei que me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então, ele pede permissão, o rei permite, ele vai para Judá, para que pudesse reconstruí-la. E aqui, gente, já haviam vários anos, várias décadas, depois do primeiro retorno, e olha como estava a cidade de Judá, ainda em ruínas, porque o povo chegou lá, teve vários desentendimentos com aqueles que haviam ficado na terra, o povo já foi para lá, e teve dificuldades, já começaram a desobedecer a Deus novamente, e Neemias agora ele quer ir para que pudesse reconstruir os muros de Jerusalém, para que pudesse reestruturar a cidade, para que a lei de Deus pudesse ser praticada mais uma vez. Então, esses foram os 3 retornos que a Bíblia narra, tá bom? Os 3 estão em Esdras e Neemias. Zorobabel, os primeiros capítulos de Esdras, depois, segundo retorno com Esdras, final do livro, depois o terceiro retorno com
Neemias, tá bom? Vamos fazer um apanhado geral sobre essa restauração. Primeiro, Israel ainda estava debaixo de domínio estrangeiro. Ciro, ele não deu assim, toma essa parte para vocês, e aí podem reinar. Estava debaixo do Império Persa. Debaixo do Império Persa ainda. Então, eles não conseguiram o que eles queriam no exílio. Eles queriam de novo a independência, a grandiosidade do reino, aquela terra para chamar deles, porque não era deles. Assim, nesse contexto, era da Pérsia, a Pérsia que mandava. Ciro fazia o que ele podia cancelar o decreto a hora que ele quisesse. Segundo, eles não possuíam um rei, não tinha um rei lá. E nós vimos em Ezequiel 37, que a promessa de Deus envolvia um rei, um descendente de Davi, envolvia isso, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. A expectativa do Messias ainda continuava, ainda existe uma expectativa messiânica aqui, porque já poderia ter vindo. Mais uma vez, a gente está do outro lado da história, é fácil para a gente falar, não veio, mas mais uma vez, imagina o povo, eu quero o Messias, aquele que vai nos libertar, aquele que vai trazer e restaurar a glória de Israel, a glória do reinado de Davi e de Salomão, que vai tornar Israel grandiosa entre os povos. É isso que eles estavam esperando, mas ainda não era isso que eles receberam. Além disso, o povo continuava a viver sem o temor a Deus. Agora, vá comigo para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Ele também foi um profeta que ministrou nesse tempo, junto com Ageu e Zacarias. Na verdade, ele veio um pouco depois. Olha só, Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Malaquias 1, 11, olha só. Mas desde o nascente até o poente, é grande o meu nome entre as nações, Deus falando. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês que voltaram do exílio, estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O povo voltou, começou a desobedecer de novo, começou a desobediência mais uma vez. Além disso, Zorobabel, Esdras e Neemias não corresponderam às expectativas. A gente às vezes olha para eles sem um olhar assim acrítico. Eles não eram perfeitos, olha só, vamos olhar e seguir todo o exemplo de Esdras e Neemias. A gente precisa fazer uma leitura junto com esses profetas. Precisamos estudar Esdras e Neemias junto com Ageu, Zacarias e Malaquias, para ver que eles também não corresponderam às expectativas. Eles não conseguiram restaurar o reino. Eles não conseguiram restaurar o reinado. E Malaquias profetiza no capítulo 3, olha para mim, que aqueles a quem eles estavam esperando, estava vindo. Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O mensageiro da aliança que vocês desejam. Olha só, eles desejando o Messias. Eu quero o Messias, eu quero. Deus diz, ele está vindo,
Ele está vindo. Então, a restauração de Israel não foi aquele ápice que o povo esperava. Não foi ainda aquilo tudo que o povo esperava que fosse. Que o povo esperava que fosse. Tá bom? Então, esse é o fim da história de Israel registrada no Antigo Testamento. Antes de passar para a segunda parte da aula, alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Então vamos continuar aqui. A gente fez um panorama desde a formação da nação, Gênesis capítulo 12. Passamos por todas aquelas aulas, conquista da terra prometida, os reis, a divisão do reino, foram para o cativeiro babilônico, a Babilônia cai para a Pérsia, o rei Ciro da Pérsia permite com que eles voltam em 3 levas, 3 retornos para a nação, para a terra de Judá, mas ainda sob domínio estrangeiro, ainda sob domínio pagão. E agora vai acontecer, se você está em Malaquias, talvez aí na sua Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem uma página em branco, ou está escrito aí, período intertestamentário, ou alguma coisa assim, e aí depois já começa Mateus. Só que pensa comigo, quando termina Malaquias, quem está no poder, dominando sobre a nação de Israel? Acabamos de falar, quem? A Pérsia. Quando começa a história de Jesus, qual é o império que está dominando aquela região? Romano. Aconteceu alguma coisa aí no meio. Esses 400 anos, mais ou menos, são conhecidos como 400 anos de silêncio, mas não foram de silêncio. Por mais que não tinham profetas canônicos, profetas que escreveram livros bíblicos e que recebiam revelações do Senhor, o povo estava continuando estudando. Hoje, um parênteses, hoje Deus está em silêncio? Não, temos a palavra dele. Os judeus naquele tempo também tinham, não a Bíblia inteira, mas tinham a Torá, tinham os livros de reis, tinham os livros de crônicas, ainda tinham pregadores, mestres. Então, 400 anos de silêncio não faz bem jus a esse período. O povo estava estudando, o povo estava desenvolvendo novos estudos acerca do Messias. Então, foi um intenso período durante esses 400 anos. Eu vou só dar um panorama bem rápido nessa tabela, tá bom? Só para você entender o que aconteceu. Então, o primeiro período que nós vimos agora, período persa. A Pérsia, ela foi derrotada para o Império Greco-Macedônico. Alexandre o Grande, nas guerras médicas, das guerras médicas, que a gente estuda lá na escola. Eu lembrei que eu estudei isso na escola, tá bom? Alexandre o Grande derrota o Império Persa. E ele vai então dominando até chegar na Índia, na porta da Índia. E o seu exército fala, chega, nós não aguentamos mais. Você quer invadir a Índia? Invade você sozinho. E aí, se você já assistiu o filme, você vai lembrar que ele morre. E o seu reino é dividido entre seus 4 generais, porque o seu herdeiro ainda não havia nascido. Então foram divididos entre os seus 4 generais. Mas 2 deles são importantes, que fundaram 2 impérios. O Império Ptolomaico, egípcio, e o Império Seleucida. Tá bom? Então depois que o Império grego-macedônico, foi dividido em 4, quem dominou a nação de Israel, aquela terra, foi o Império Ptolomaico, tá bom? O Império Ptolomaico, de 320 até 198. E esse império pode parecer estranho, mas ele é conhecido para a gente. O último imperador, ou rei, ou rainha, foi Cleópatra. Você lembra de Cleópatra? A história dela é bem conhecida. Ela foi a última rainha desse império, mas já não estava dominando a nação de Israel, tá bom? Nesse período. Mas esse Império Ptolomaico, que estava no Egito, dominou a nação de Israel por um tempo, e ele era tipo o Império Persa, tá bom? Deixou com que os judeus pudessem ali, com algumas ressalvas, meio livres, meio libertos, meio tranquilos na terra deles, tá bom? Depois,
começou o domínio do Império Seleucida, que estava na região da Síria ali. E aqui o bicho começa a pegar para os judeus. Aqui o bicho começa a pegar. No começo, tudo tranquilo, mas depois, levanta Antíoco Epifânio. E esse cara, ele começa a helenizar à força os judeus. Vamos lá, o que é helenizar? Isso começou com Alexandre o Grande, período helenístico. Começou a espalhar a cultura grega, a ensinar grego, sabedoria grega, literatura grega, para os povos que estavam sob o seu domínio. Tá bom? Isso é helenização, por isso que no Novo Testamento, toda aquela língua franca, como o inglês é hoje, era o grego, tá bom? Depois, o Império Ptolomaico ainda estava lá, tranquilo, deixava os judeus meio tranquilos, apesar de que muito judeu já havia sido helenizado. Por exemplo, Atos capítulo 6, tem uma briga entre judeus que eram helenistas, judeus de fala grega, do qual Estevão era um deles, e os judeus hebreus, judeus que, assim, não haviam se helenizado, adotado muita parte da cultura grega, tá bom? E o Império Ptolomaico também, o egípcio, né? A gente precisa lembrar que quando a Babilônia invade, vocês lembram para onde Jeremias é levado? Para onde? Você lembra? Para o Egito. Nós falamos sobre isso na semana passada. E muitos judeus foram para o Egito. E uma comunidade forte, tinha uma comunidade muito forte dos judeus no Egito. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, foi feita no Egito, perto de Alexandria. Apolo, que é contada a sua história no livro de Atos, ele era um judeu devoto, um crente de Alexandria. Então, tinha muitos judeus ali naquela região do Egito. Depois, os Seleucidas, eles vêm, agora, eles acabam com a liberdade. Eles querem impor a religião goela abaixo, a religião grega, tudo goela abaixo diante dos judeus. E isso vira um escândalo, gente. Ele instaura ginásios em Jerusalém. Se você conhece um pouquinho de história grega, você vai lembrar que ginásio era um local onde os homens treinavam nus. Você imagina isso para um judeu? Além disso, Antíoco Epifânio, ele transformou o templo como um templo para Zeus. E ele sacrificou um porco no altar. Você imagina isso para um judeu? Sacrificou um porco no altar, dentro do templo. Não ia dar muito bom, e não deu. Aí aconteceu a revolta dos Macabeus, tá bom? Durante esse tempo, Matatias e seus filhos, o mais famoso é Judas Macabeu. Matatias vai lá e mata alguém enviado por Antíoco até o templo, mata ele e começa uma revolta. A guerra dura mais de 20 anos, e então tem o período Asmoneu, ou Macabeu, em que Judá tem uma independência, por assim dizer. Eles conseguem uma certa independência. E será que agora vai estar tudo bem? Não. Os filhos começam a brigar entre si. E começa uma guerra. E um quer matar o outro, um quer o trono, o outro não quer o trono, etc, etc, etc. O Império Romano se aproveita. Já que esse povo está brigando entre si, eu vou invadir. E invadiu. Então é mais ou menos assim que nós chegamos até o Império Romano. Então, do período persa, que termina o Antigo Testamento, até o período romano, nós temos esses 4 períodos aí na história de Israel. Então, muita coisa está acontecendo. Vocês acham que a bagunça que o Antigo Testamento narra acabou? Foi só o começo. Foi só o começo aqui. Aqui, gente, é domínio, e eu trouxe assim uma visão mais didática, mas tem hora que o Seleucida domina, aí vai para o Ptolomaico, aí vai para o Seleucida, aí vai para o Ptolomaico, e fica uma guerra de um lado para o outro, e Israel, o povo está ali no meio, sofrendo com isso, e aí chegam os romanos, tá bom? E é nesse período aqui, né, nesse período mais final, que surgem os grupos do Novo Testamento, fariseus, surgem os zelotes, os saduceus, os essênios, e assim por diante, tá bom? E é sempre importante a gente lembrar que
Deus estava usando tudo isso. Deus estava usando tudo isso. Com a disseminação da língua grega, o evangelho se disseminou muito mais rápido. Os autores bíblicos, os apóstolos, todos os autores do Novo Testamento, tirando Hebreus, que a gente não sabe, mas provavelmente ele era um hebreu, pela sua escrita. Tirando Lucas, só Lucas, todos eram judeus. Todos falavam o aramaico, e todos, provavelmente, por ter um conhecimento religioso, também falavam o hebraico. Não era a língua das ruas, era o aramaico naquela terra, mas provavelmente eles entendiam o hebraico. Mas por que eles escreveram os livros em grego? Escreveram em grego. Isso ajudou na disseminação do evangelho. Por exemplo, você vai lembrar que um pouquinho depois de 63 a.C., o imperador romano, ele vai dizer que foi instaurada a Pax Romana, a paz romana. Isso possibilitou as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que sem isso, provavelmente não haveriam. Paulo, você pode ver nas viagens, não só de Paulo, mas da igreja se espalhando, eles não tinham tanto medo de serem roubados, não tinham tanto medo de pessoas virem e matarem eles no meio do caminho, eles não tinham tanto medo de piratas. Por quê? Porque o Império Romano fazia segurança. Isso possibilitou a expansão do evangelho. Então, nós poderíamos ficar citando vários fatores que tudo isso aqui possibilitou para que o evangelho se propagasse. Tá bom? Então, chegamos até aqui, passamos rapidamente por esse período intertestamentário, mas agora, para encerrar, nós chegaremos no ápice da história. E você já conhece um pouco do ápice da história, mas eu só gostaria de trazer alguns pontos que vão trazer luz para a gente entender o Novo Testamento, para a gente entender a vinda de Jesus. Porque às vezes, se a gente não tem todo esse panorama na mente, tudo aquilo que o povo estava esperando, não faz tanto sentido na nossa mente. Não tem tanto brilho para nós. Por exemplo, João capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você veio na primeira aula, você ouviu o pastor Flávio dizendo que aquela primeira parte em amarelo ali é tabernaculou entre nós. E você sabe o que significa o tabernáculo? Você sabe disso. Você entende, para um judeu, dizendo que o verbo, a palavra de Deus, tabernaculou entre nós, e que vimos a glória dele. Um pouco antes da destruição do templo, Ezequiel viu a glória do Senhor deixando o templo, e não retornou. Mas agora, a glória de Deus estava sendo vista em Jesus, Ele que era o tabernáculo, a presença, o Deus vivo. A gente perde essas nuances, quando nós não entendemos a história do Antigo Testamento. Passa para mim, por exemplo, Isaías. O final do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, se você for ler, talvez seja o livro mais bonito do Antigo Testamento depois de Salmos. Você vai ver que depois do capítulo 40 em diante, é uma profecia de Isaías, para que os exilados pudessem ler. Isaías está na nação de Judá, ele não foi levado para o exílio, tá bom? Morreu antes. Mas ele, como um profeta de Deus, recebeu uma revelação de Deus, para que os exilados, muitos anos depois, pudessem ler. E logo no início desse trecho de Isaías, tem isso aqui. Agora imagina você, um exilado, tá bom? Cansado, lendo isso. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada, preste atenção aí, e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Então aqui, Isaías queria que o povo no exílio lesse isso. E veja que
a restauração de Israel estava ligada com o perdão dos pecados. Está vendo isso? A sua iniquidade está perdoada. Porque a nação de Israel foi enviada para o exílio, você vai lembrar, por disciplina de Deus. Então Deus está dizendo, olha, a sua iniquidade foi perdoada. Foi perdoada. Agora, olha o que o texto de Mateus capítulo 1 diz. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A gente lê isso, e a gente lê num contexto individual, e está incluso aqui, o perdão dos meus pecados. Mas ela está falando do que ali? Ele salvará o seu povo. Você entende para um judeu quando ele ouviu isso? Por isso que Maria canta com alegria, Deus se lembrou de Israel, Deus se lembrou da sua aliança, porque os judeus eles viviam ainda debaixo da opressão pagã. Para muitos judeus era como se o exílio, por assim dizer, não houvesse acabado. É como se não houvesse acabado, eles ainda estavam debaixo de domínio, e agora vem alguém e diz que o pecado do povo vai ser perdoado. Eles sabiam o que isso significava. Deus estava vindo, Deus mesmo estava vindo, o seu Messias estava chegando. Esse é o ápice da história de Israel. Os evangelhos, eles são o ápice da história, o ápice. A gente precisa entender todo o Antigo Testamento, ele vai subindo, 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 daí parece que cai, e aí chega o Evangelho, em que tudo aquilo que nós vimos culminava em Jesus. Por exemplo, pode passar para mim, a aliança abraâmica, você vai lembrar. Então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora olha o que Paulo diz, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo, Cristo que cumpriu a aliança abraâmica. Por meio de Cristo todas as nações seriam abençoadas, por isso que ele é luz para os gentios, luz para as nações. Mas mais uma vez, se a gente só lê isso no Novo Testamento, a gente não tem ideia do que isso significa. A nação de Israel, eles entenderam depois que eles foram para o cativeiro babilônico, a gente viu isso, que eles deveriam ser luz para as nações. Eles entenderam que Deus era o Deus das nações, não era só o Deus do umbiguinho de Israel. Eles queriam agora, por meio deles, que Deus abençoasse as outras nações. Mas isso é feito por meio de Jesus, do Messias. É isso que a Bíblia diz. Nós vimos também a aliança com o povo, ou a aliança mosaica, lá no Monte Sinai. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos. Você lembra o que era guardar a aliança? Guardar os mandamentos. Lembra? Guardar os mandamentos. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Aquilo que Israel não conseguiu fazer, aquilo que nem Davi, o grande, não conseguiu fazer, aquilo que nem Moisés não conseguiu fazer, aquilo que nem Salomão, que nem Zorobabel, que nem Esdras, que nem Neemias, que nem ninguém do povo, Jesus Cristo veio fazer. Imagine isso, um judeu ouvindo isso. Meu Deus, aquilo que ninguém conseguiu, ele veio para fazer. Olha a aliança davídica. Vocês lembram? Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Pausa aqui. Pausa. Davi pede para construir um templo, a gente viu, Deus diz, você derramou muito sangue, não vai não, seu filho que vai construir. Agora a minha pergunta é, Salomão edificou um templo ao nome do Senhor, não edificou?
e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A minha pergunta: Salomão reinou para sempre? Salomão está no trono de Israel hoje? De quem será? Ele estava falando de Salomão aqui, mas a Bíblia, as profecias têm muito disso. Ela tem um cumprimento parcial, ou um cumprimento menor e um cumprimento maior. Isso se cumpriu menor em Salomão. Mas olha o que o Novo Testamento vai dizer sobre esse filho de Davi que edificaria um templo em honra ao Senhor. Olha Efésios capítulo 2. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser o quê? Lê comigo. Santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus, no Espírito. Você consegue pegar aqui? O templo ou o tabernáculo era a morada de Deus. A manifestação especial, Deus é onipresente, mas a manifestação especial dele estava lá, a arca estava lá. Agora, Paulo está dizendo que o templo que Jesus está edificando não é um templo de Salomão, mas é um templo espiritual, para que nós possamos ser morada de Deus. Você entende para o judeu, olhando isso agora? Olha, o templo era a morada de Deus, mas agora é esse povo de Deus, formado de judeus e de outras nações. Esse é o templo, esse é o filho de Davi, que constrói um templo dedicado ao Senhor. É esse, um santuário dedicado ao Senhor, em honra ao nome do Senhor. E esse templo agora é morada de Deus. Esse templo agora. E ele também, Jesus, nós encontramos a consumação da nova aliança. Você lembra da nova aliança? Você lembra que a nova aliança era para resolver talvez o maior problema do povo, que a grande maioria era circuncidado na carne, mas eles não eram circuncidados no coração? E aí você lembra que Jeremias, ele profetiza, dizendo que vai chegar um dia quando Deus faria uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E o autor de Hebreus vai aplicar isso para nós, para a igreja. E você lembra que ele diz que ele colocaria a lei no coração do povo, e que todo mundo que fizesse parte dessa nova aliança conheceria Deus, porque na antiga, nem todos que faziam parte conheciam verdadeiramente a Deus. Mas agora, nessa nova aliança, Deus está dizendo: eu vou colocar minha lei no coração de vocês, e todos que fizerem parte dessa aliança me conhecerão. Não preciso nem lembrar muito, né? Texto de Lucas. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus também é o cumprimento da nova aliança. No sangue e no corpo dele, nós temos a certeza de que Deus tem uma aliança com seu povo, onde agora ele enxertou eu e você, nós, distantes do povo da aliança, distantes do povo de Israel do Antigo Testamento, mas agora chamados para ser povo dele, chamados para ser povo dele. E é assim, gente, que a Bíblia se apresenta para nós. A história de Israel não é simplesmente uma história, vamos ver aqui alguns detalhes. Lembra que nos nossos objetivos que nós mostramos no início, a gente disse, não vamos ficar só dando detalhes históricos. Não é isso o ponto. Estudar a história de Israel é para que nós possamos entender a história do que Deus estava fazendo, e aprender a amar mais e entender mais a obra do nosso Senhor Jesus. Sem o Antigo Testamento, não tem como nós entendermos completamente aquilo que Jesus fez
por nós, tá bom? Para passar aqui, eu gostaria só de dar um panorama, a gente vai enviar para vocês os slides, tá bom? Mas quando você estiver lendo o livro agora, o Antigo Testamento, eu espero que você leia, que você tenha um mapa mental na sua mente, tá bom? Eu estou lendo a Bíblia, e depois dessas aulas, começou a brilhar uma luz nova para mim. Eu lendo Isaías, e entendendo o contexto que ele estava, entendendo o que ele estava falando, para quem ele estava falando, tá bom? Então, quando você estiver lendo a Bíblia, tenha um mapa mental na sua mente, tá bom? Primeira aula nós vimos a formação de Israel, que foi de Gênesis, Êxodo, formação da nação, e também Levítico, as leis que a nação deveria cumprir. Depois, a terra prometida, nós vimos desde a peregrinação no deserto, que começa ali no finalzinho de Êxodo, aí vai para Números, Deuteronômio, Josué, que conquista a terra, e Juízes, que mostra o povo lutando para permanecer com a terra. Depois nós vimos os reis de Israel, primeira parte, Saul e Davi, primeira, segunda Samuel, primeira Reis e primeira Crônicas. Depois nós vimos os reis de Israel, a parte 2, Salomão e a divisão do reino, segunda Reis e segunda Crônicas, e aqueles profetas que eu não vou ler todos, depois você vai receber, tá bom? Depois o desvio de Israel, também está em segunda Reis, segunda Crônicas, mas os profetas mudam, tá bom? E hoje a restauração de Israel, Esdras, Neemias e Esther, e aqueles 3 profetas ali. Vamos aplicar para encerrar? Primeiro, Deus dirige a história. Isso é importante, porque o Antigo Testamento vai dizer que ele que derrubou a Babilônia, que ele que levantou Ciro, ele já havia profetizado em Daniel que viria o Império Grego, já havia profetizado, e Deus estava controlando toda aquela bagunça. Gente, isso aqui é muito mais bagunçado do que parece ainda, é muito mais, briga para lá e briga para cá, e guerra para lá e guerra para cá, e isso e aquilo, mas Deus estava controlando exatamente tudo estava debaixo da mão de Deus, e isso é importante. Até mesmo a história que o Antigo Testamento não narra, aquele período que nós vimos entre os testamentos, Deus estava controlando, usou a língua grega, usou a dispersão do povo, usou as sinagogas, como nós vimos na semana passada, para que o povo pudesse, para que o seu evangelho pudesse ser pregado. E isso é importante porque Deus ainda controla a história hoje. A história do mundo parece uma bagunça, parece mesmo, não tem como, mas Deus está controlando. A gente precisa entender isso. A gente precisa, senão a gente fica louco. Você não fica louco, não? Eu fico doido se eu achar que Deus não está controlando, se está tudo na mão dos homens. A gente precisa sempre nos lembrar disso, para não cair no erro de Israel, de achar que às vezes Deus não está controlando, não. Deus está. Mas segundo, Deus está num alto e sublime trono, controlando tudo, mas Ele está junto com o seu povo. Eu queria pedir para você abrir nesse texto, Isaías 63. Isaías 63, vamos ler o versículo 7. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com ele, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão, e ele se tornou o salvador deles. Agora, em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu,
os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, até aqui. Você conseguiu perceber no início do versículo 9? Em toda a sua angústia, ele também se angustiava. Sabe o que Isaías está falando? Deus sofria quando o seu povo sofria. É isso que Isaías está falando aqui, não precisa me olhar estranho não. É isso que Isaías está falando. Quando o seu povo sofria angústia, Deus estava junto com o seu povo. E sabe por que isso é importante? Porque Deus não apenas está no trono do universo sentado, mas Ele está aqui. Ele estava no meio dessa bagunça toda, e Ele está no meio da bagunça da nossa vida. Ele está lá. Mesmo quando disciplinou o povo, enviou, Ele estava lá. Ele estava junto com o povo. Não é simplesmente alguém que fica lá sentado e pronto, e fica mandando. Deus está junto, fortalecendo o seu povo. Nesse contexto, Isaías diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode? Quem aqui é mãe? Pode? Contudo, ainda que vocês, mamães que falaram não, viessem a se esquecer dos seus filhos, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Você imagina para o povo sofrendo o castigo de Deus, ouvindo isso? A gente precisa lembrar disso, meu irmão. Deus, Ele está aqui, Ele está com você, nas suas lutas, nas suas angústias, nas suas tristezas, Ele está junto. E por fim, a disciplina, o castigo de Deus em seu povo é para a restauração. Não precisa abrir nesse texto de Malaquias, mas esse texto de Malaquias diz que Deus destruiu Edom, e Deus diz: se Edom quiser ser reconstruída, eu não vou deixar, porque eu amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Esaú é o pai dos edomitas. Com Israel, Deus não fez isso. Pastor Flávio falou isso aqui. Deus pune, Deus disciplina o seu povo, mas não é para condenação, é para restauração. E depois que eles voltaram do exílio, Israel nunca mais foi acusado de adorar a ídolos. Nunca mais. Eles nunca mais foram acusados de se prostrarem diante de postes ídolos. Nunca mais foram acusados de se prostrarem e adorarem a outros deuses. Nunca mais. Porque a disciplina de Deus é para a restauração. O castigo de Deus é para a restauração. Não é como um Deus super, hiper, mega bravo que quer ver o seu povo sofrer. Não é esse o ponto. Mas é o Deus que sabe que o sofrimento pode ser usado e deve ser usado para que possamos ser transformados à imagem dele. Esse é o ponto. Deus castiga os seus filhos. Os edomitas, depois você pode ler Malaquias 1, os edomitas quiserem reconstruir, eu não vou deixar, mas o meu povo eu vou, o meu povo eu vou. Então isso é muito importante para a gente aprender. Então, meus irmãos, pode passar para mim? O plano da salvação de Deus não depende de nós, nem diz respeito primariamente a nós, e graças a Deus. Você imagina se dependesse totalmente de Israel? A gente não estava aqui hoje, a gente não estava, nem um pouco. Deus planejou toda a história até aqui, desde a falha de Adão, Abraão, Moisés, Juízes, Davi, Israel, para mostrar que somos totalmente incapazes de salvar a nós mesmos, e assim, corrermos para os braços do seu Filho amado. Ele que, segundo a Bíblia, é o segundo Adão, ele que é o descendente de Abraão, o cumpridor da lei de Moisés, o nosso maior libertador, o filho de Davi. E ao vermos então a nossa podridão, a nossa incapacidade, corrermos para os seus braços e encontrarmos o perdão e a nossa vocação. Esse é o ponto. A história não terminou aqui. Deus ainda está abençoando as nações. E ao corrermos para Jesus, nós não apenas encontramos o perdão, nós encontramos sim o perdão, mas também a nossa vocação. E agora, eu e você, nós é que temos essa vocação de sermos reinos de sacerdotes, e que por meio de nós,
a glória de Deus possa ser vista em Foz do Iguaçu, no Paraná e em todo o mundo. Amém?